Existem 5 erros que fazem as pessoas caírem na malha fina do imposto de renda. E um deles é muito comum. E você pode estar cometendo este erro neste exato momento. E já se inscreve aqui no nosso canal, porque aqui você aprende como declarar o seu imposto de renda e não ter problemas com a Receita Federal. Neste vídeo eu vou te mostrar os 5 erros mais perigosos da declaração. Como a Receita Federal identifica esses erros e o que você deve saber para não ter problemas. Hoje a Receita Federal cruza as informações automaticamente, como por exemplo, bancos, operadoras de cartão, empresas, aluguéis e também investimentos. Ou seja, não é mais uma questão de se a receita vai gerar inconsistências, mas sim é questão de tempo. Quando isso vai acontecer? Erro 1. Omitir rendimentos. Esse é o erro mais comum. Muitas pessoas deixam de declarar rendas extras, trabalhos autônomos, comissões, ganhos com apostas online e valores recebidos no exterior. O problema é que na maioria das vezes essas informações também chegam na base da Receita Federal. E se o rendimento não é declarado, a inconsistência grita no sistema da Receita Federal. O próximo erro é mais comum em famílias. Pode aumentar o imposto sem você perceber. Erro número 2. Declarar dependentes sem análise. Incluir um dependente pode reduzir o seu imposto, mas também pode gerar o efeito contrário. O que muita gente não sabe é, ao incluir um dependente na declaração, todos os rendimentos desse dependente são obrigados a serem declarados no seu imposto de renda. E os erros comuns é esquecer de declarar os rendimentos dos dependentes, incluir alguém que não se enquadra como dependente, declarar o mesmo dependente em 2 declarações distintas. Por exemplo, a declaração do pai e a declaração da mãe. Faz a declaração separada, mas declara o mesmo filho como dependente. Isso não pode. Antes de incluir um dependente, é importante analisar. Esse dependente possui renda? Pois se teve renda, esse valor pode aumentar o imposto a pagar, em vez de reduzir. Agora preste atenção nesse erro. Ele parece pequeno, mas é um dos motivos de maior número de declarações da malha fina. Erro número 3. Informar valores diferentes do informe de rendimentos. E este erro ocorre quando a instituição, a fonte pagadora, a empresa, informa um valor e você vai lá na sua declaração e informa outro valor diferente. A Receita Federal utiliza sistemas de supercomputadores, super softwares que monitoram, cruzam as informações e geram inconsistências automaticamente. Por isso, uma diferença de centavos gera uma inconsistência na sua declaração. E isso é o suficiente para que a sua declaração fique retida na malha fina. E agora, um erro que cresceu muito durante os anos. Erro 4. Não declarar movimentações que geram renda. Muitas pessoas acreditam que a movimentação bancária não precisa ser declarada. Mas o importante é você entender. Não é o tipo de movimentação que importa, mas a origem do seu recurso. Se o dinheiro que entrou na conta representa renda, ele tem que ser declarado. Por exemplo, valores recebidos de Pix na sua conta que representam uma prestação de serviço. Transferências que caiu na sua conta relacionadas a atividades profissionais. Ou recebimentos recorrentes de origem justificada. E hoje a Receita Federal ela tem acesso a diversas fontes de informações da sua movimentação financeira. E quando há movimentação bancária diferente dos valores declarados na Receita, isso acende um alerta que fica piscando lá no sistema da Receita Federal. E o último erro é o que mais travam as restituições. Erro número 5. Erros ou excessos de deduções. As deduções podem reduzir o seu valor do imposto a pagar ou até aumentar a sua restituição a receber, mas elas precisam ser analisadas e declaradas corretamente. Principais pontos de atenção: informar despesas médicas sem a devida comprovação, sem a nota, sem o recibo, sem o laudo médico. Informar as deduções acima do valor real comprovado. Então, se você tem uma nota de 1.000, é R$1.000. Não vem querer fazer graça e informar mais que isso. A Receita já sabe. Despesas não dedutíveis sendo declaradas. Então, por exemplo, um medicamento que você vai lá na farmácia e compra. Você tem a nota fiscal, mas não é uma despesa dedutível para o seu imposto de renda. Erros com gastos de educação. Por exemplo, um curso de inglês, uma natação do seu filho. Isso não é gasto com
educação. Educação são despesas gastas com atividades educativas comprovadas pelo MEC. E pensão alimentícia declarada incorretamente. Você precisa ter o processo judicial para comprovar. Porque a Receita Federal também cruza essas informações com os dados que são informados pelas escolas, instituições de ensino, atividades médicas, hospitais, clínicas de exames, clínicas odontológicas. E se houver divergência, a sua declaração ou a sua restituição fica retida para análise. E você tem que abrir um processo digital para comprovar e anexar a documentação que comprova aquela despesa. Cair na malha fina não significa simplesmente um erro. Ela pode gerar multa, necessidade de retificação, bloqueio da sua restituição a receber e até uma fiscalização mais detalhada. Agora me diga, você já cometeu algum erro desses? Deixe seu comentário aqui embaixo.